Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro aqui, da Esther e do Jerry Hicks, eles que estão então trazendo as mensagens dos Abrahams, eles que estão prometendo aqui pra gente que eles vão poder nos dizer coisas. Aqui nessa primeira parte do livro eles dizem que coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. E eles repetem em várias passagens do livro que nós vamos, depois desses ensinamentos, que a gente assimilar isso e colocar em prática, a gente vai poder ser, fazer e ter tudo que a gente quiser, tá? Eles repetem essa promessa em várias partes do livro e, além disso, esse livro não é só um livro de teoria. Ele traz a segunda parte, é a prática. Eles dizem que na segunda parte, então eles vão nos mostrar como fazer realmente para colocar o que eles estão passando aqui na primeira parte teórica na prática. E a gente já viu ali com o Napoleão Hill, eu fiz os 3 livros dele, Pense e Enriqueça, O Mais Esperto que o Diabo e O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, e ele diz ali nesse último, no final do segundo capítulo, que é o pensamento organizado, ele diz que se ele pudesse deixar uma única determinação, se a gente tivesse estudado todo o livro, não tivesse entendido nada, mas que a gente entendesse apenas uma coisa, a ação. A ação é primordial, porque ele diz que conhecimento é poder apenas quando colocado em prática, porque não adianta nada a gente ter a chave de uma porta que pode nos levar para tudo que a gente quiser ali dentro, tem tudo que a gente busca para ser feliz e pleno dentro das possibilidades nessa realidade, e aí a gente só fica com a chave na mão. É como se a gente também comprasse um móvel, por exemplo, e a gente ficasse ali, tivesse um manual para montar o móvel, e a gente não abre, a gente não sabe como montar o móvel. Então a gente vai continuar, se for uma mesa, por exemplo, a gente vai continuar comendo no chão em algum lugar, porque a gente não tem mesa, porque a gente não soube montar, porque a gente não abriu o manual. Então eu acredito que seja isso que ele quer dizer quando se empoderar, colocando o conhecimento na prática. E aqui nós estamos na primeira parte do livro, no 13º capítulo, que é algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui. Desculpem, nada disso, é que eu tenho marcação em 2 partes aqui do livro, então eu abri errado. Nós estamos no 15º capítulo e o título é Onde Você Está e Onde Gostaria de Estar. E aí a gente terminou ali quando ele diz, quando está sendo levado para tantas direções diferentes, é comum perder-se no caminho rumo ao seu destino. E aqui eles estavam falando que a gente conhece o sistema de navegação GPS, que alguns carros têm, e que a gente tem que inserir, a gente tem que colocar ali no GPS o destino desejado. Se a gente entrar, sentar no carro e não colocar o destino, ele não vai poder nos levar para onde a gente quiser ir. Então o básico, o primordial é a gente saber aonde a gente está, e aí a gente saber para onde a gente quer ir e colocar ali o endereço. E o endereço a gente viu também no vídeo anterior, que são as emoções. A gente sabe, a gente está na doença, a gente sabe isso, mas aí a gente fica vibrando no nosso descontentamento com a doença, aí então o GPS não entende, porque essa emoção negativa é o endereço que faz com que o GPS nos leve para a saúde. Ou seja, nesse caso é uma forma figurativa de falar para dizer que é a nossa, como eles dizem, disseram desde o início então do livro e repetem várias vezes. Eles dizem que é dessa forma que a gente ia poder captar a mensagem, repetindo, então que a moeda de troca que a gente tem com o universo em troca do nosso desejo é a nossa vibração. E aquilo que define a nossa vibração são as nossas emoções. Eu peço licença para repetir sempre essa última frase aqui do 5º capítulo, que diz: as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E eles disseram que quando a gente veio, a gente sabia que aqui a base desse universo é o bem-estar. Então já aí dá para desconfiar, mais ou menos, se a gente não estiver se sentindo bem com qualquer coisa que a gente for fazer, que está sendo oriunda de alguma coisa que a gente está pensando, então é porque a gente não está vibrando na frequência do nosso desejo, que é estar no bem-estar.
Então aqui vamos continuar nessa segunda parte desse 15º capítulo, que é: o maior presente que você pode dar é a sua felicidade. Olha que interessante, só o título desse subtítulo desse capítulo. O maior presente que você pode dar, eu acredito, o maior presente que você pode dar para a humanidade. Eu não li ainda, estou lendo concomitantemente com vocês. Então eu acredito que seja esse presente para tudo, porque eu já ouvi da professora Lucelena, não sei se foi um filósofo ou se a frase é dela mesma, que a melhor, não acredito que seja Sócrates, né, que o melhor que a gente pode fazer pelo outro, pela humanidade, é nos melhorarmos a nós mesmos, é se melhorar. Enquanto a gente não se... a gente pode estar vendo um monte de coisa errada no nosso entorno, porém isso não faz nenhuma diferença se a gente não se melhorar. Somos nós que temos que nos melhorar. E aí ele dizendo que o maior presente que a gente pode se dar, que a gente pode dar, não diz para quem, é a nossa felicidade. E aí eu lembro também uma outra frase, dessa vez do Dr. Laí Ribeiro, que ele diz que o melhor que a gente pode fazer para um pobre é não ser um deles, porque ele disse que não há mais lugar para ser pobre no Brasil. Então eu acredito que segue a mesma linha, não é? Aquilo da gente pensar, não, eu vou ser pobre porque tem um monte de gente que não tem, aquilo então é uma forma de egoísmo negativo. Então vamos lá, vamos ver o que ele explica aqui sobre você pode dar, o maior presente que a gente pode dar e para quem, vamos ver. O maior presente que você pode dar a outra pessoa é a sua própria felicidade. Quando se encontra em um estado de alegria e bem-estar, você está totalmente conectado com um fluxo de energia essencial, pura e positiva. E isso é claro, né, gente? É evidente. Eu acredito que todo mundo já teve uma experiência de estar ao lado de uma pessoa alegre, uma pessoa positiva, e está ao lado de crianças, por exemplo, que ainda estão nesse estado, é natural nelas, e está ao lado de uma pessoa mal-humorada, uma pessoa negativa, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que você pergunta como que ela está e aí ela explica explica tudo que aconteceu há não sei quanto tempo, que a fez sofrer, que ela é sempre uma vítima. Então dá para a gente entender que é a maior felicidade que a gente pode dar para uma outra pessoa, e a gente sente esse estado negativo, isso nos faz mal. Essa energia nos faz mal, ela pode nos contaminar e baixar também a nossa própria energia. Então eu acredito que dá bem para entender aqui o que ele quer dizer com o melhor presente que a gente pode dar para uma outra pessoa. E eu acredito que numa coisa de como aquele dominó que vai um toque e todos vão caindo, dá também para a humanidade, é estar feliz, é estar com a energia essencial positiva, é estar em estado de alegria e bem-estar. Nesse estado de conexão, qualquer coisa ou qualquer pessoa a quem você dirige a sua atenção se beneficia com ela, tá vendo? Porque se a gente dirige a nossa atenção e a gente está em um estado negativo, a pessoa também vai se prejudicar. Então, se a gente está em um estado positivo, a gente está beneficiando a pessoa, beneficiando o ambiente. Geralmente, as pessoas que não entendem que também têm acesso ao fluxo sofrem por não se sentirem bem e pedem que você se comporte de uma forma que elas acreditam as fará se sentir melhor. Agindo assim, não só elas o mantêm em uma situação desconfortável, como tentam responsabilizá-lo pela alegria ou sofrimento delas, colocando-se em posição de dependência. E aqui ele trazendo outro lado. A gente se influencia sim, mas a gente tem como não se influenciar. Se a pessoa chega e ela está ali toda na negatividade, ela está ali toda no mau humor mesmo, e a gente não quer responsabilizá-la pelo nosso estado de ânimo, a gente vai buscar dentro da gente aquilo que vai nos fazer se sentir bem, e isso eu acredito que é uma coisa bem... talvez não tão fácil de fazer, mas que à medida que a gente vai evoluindo, a gente aprende. Então, eu acredito que é aquela coisa que o Napoleão Hill diz de estar bem fixado na nossa certeza de que nós temos que ser os capitães da nossa alma, os senhores do nosso destino.
Se a gente é senhor do nosso destino, a gente não vai, porque a gente se encontrou com uma pessoa negativa, a gente vai, daqui a pouco a gente acordou bem, daqui a pouco a gente volta para casa todo desanimado, o que foi? Essa pessoa me fez ficar assim. Isso, eu acredito que é assim que ele está dizendo, que apesar de o melhor que a gente pode dar para o outro é estar se sentindo bem, se a gente não tiver, se a gente for se contaminar pelo mal-estar de todos, aí é porque a gente não se domina, a gente não tem domínio da nossa própria mente, dos nossos próprios sentimentos. E aí a gente se coloca em posição de dependência. Como não podem controlar o comportamento dos outros e como esse controle é necessário para a felicidade delas, estão sempre insatisfeitas. Aí então é aquela pessoa que coloca o bem-estar, a felicidade dela na mão do outro. Ela vai, e aí ela não pode controlar o comportamento dela. Por exemplo, se a gente está... a gente conversa com uma pessoa, mas por que você está mal-humorada assim? Mas não tem como ser bem-humorado morando com aquela pessoa. Então é mais ou menos isso, né? Isso que ele está dizendo. Se a gente... A felicidade não depende do que os outros fazem, mas do seu equilíbrio vibrátil. Essa é a frase próxima aqui, não era essa que eu ia ler agora. Eu ia ler então que como as pessoas não podem controlar o comportamento dos outros, aí então elas... que é como se esse controle é necessário para a felicidade delas, então elas vão estar sempre insatisfeitas. Ou seja, elas vão colocar no exterior a razão para o mal-estar delas, para a infelicidade delas. E aí ele continua. Lembre-se, a sua felicidade não depende do que os outros fazem, mas do seu equilíbrio vibrátil. E a felicidade dos outros não depende de você, apenas do equilíbrio vibrátil deles. Ou seja, parece que eles estão se contradizendo, né? Porque ele está dizendo o maior presente que você pode dar é a sua felicidade, porque os outros se contaminam, os outros se contagiam pela nossa vibração, pela energia que a gente está jogando ali no ambiente. Porém, ele termina dizendo que apesar disso, a gente pode... não é por isso que a gente vai se condenar a viver no mal-estar por causa dos outros, porque a felicidade dos outros não depende da gente, e nem a nossa depende deles, porque a gente depende apenas do nosso equilíbrio vibrátil. Essa então a mensagem que eles trazem aqui nesse subtítulo, que é o maior presente que você pode dar aos outros é a sua felicidade. E aí eles trazem mais um subtítulo aqui, eu acho que vai dar para fazer aqui também, ainda está curtinho, né? Que cada pensamento o leva para mais perto ou mais longe de San Diego. E aqui eles estão falando de San Diego por causa de um capítulo que eles falavam aqui, de como é que a gente como é que a gente faz para partir da onde a gente está e chegar o lugar que a gente está, que a gente não quer ficar. Por exemplo, a gente está doente, esse é o lugar que a gente está, estamos doentes. A gente não quer ficar doente, a gente quer chegar no lugar da saúde. É como sair de Fênix e ir para San Diego, foi exatamente o capítulo 13. E aí, então, aqui eles dizem novamente, nesse subtítulo, cada pensamento leva para mais perto ou mais longe de San Diego. Assim como é fácil para você constatar que fez uma viagem bem-sucedida de Fênix a San Diego, também será fácil constatar uma viagem bem-sucedida da insegurança à estabilidade financeira, da doença à saúde, da confusão à clareza, etc. Na sua viagem de Fênix a San Diego, não haverá grandes surpresas, pois você conhece a distância entre as duas cidades. Sabe qual o caminho que deve tomar e entende que qualquer movimento na direção errada prejudicará seu sucesso. Mas depois que compreender seu sistema de orientação emocional, você também sentirá a cada pensamento que oferecer se está se aproximando ou se afastando do resultado desejado.
Então aqui ele trazendo novamente isso, que na nossa viagem de Fênix a San Diego não tinha grande surpresa porque a gente conhecia a distância. Já para sair então aqui, como ele está dizendo, sair da insegurança da insegurança financeira para a estabilidade financeira, então a gente não sabe a distância. E o que vai nos mostrar a distância? O nosso sistema de orientação emocional. Aí a gente vai sentir a cada pensamento que a gente soltar aí, que a gente permitir, com o qual a gente se identificar e permitir que ele povoe a nossa mente, se a gente está se aproximando ou se a gente está se afastando do resultado desejado, que é chegar à estabilidade financeira. Então, e aí como é que a gente faz isso? Mais uma vez prestando atenção nas nossas emoções, o nosso sistema, o nosso GPS, que é o sistema de orientação emocional. Se estiver usando qualquer influência externa como fonte de orientação, você se perderá e sairá do caminho, pois ninguém percebe tão bem quanto você a distância entre onde está e onde deseja estar. Tá vendo? Então, se a gente estiver usando qualquer influência externa, mas eu não consigo melhorar, sair da instabilidade para a estabilidade financeira porque o meu chefe não gosta de mim. Aí a gente colocou ali fora o motivo para essa causa da gente estar meio quebrado financeiramente. Aí então ele diz que se a gente colocar se a gente estiver usando qualquer influência externa como fonte de orientação, então a gente vai se perder no caminho. Provavelmente a gente vai demorar muito e talvez até nem chegar lá naquela desejada estabilidade financeira. Porque ninguém conhece, pode perceber quanto você, quanto nós, a distância onde a gente está e de onde a gente deseja chegar. Mesmo que os outros não consigam compreender seus desejos claramente, eles continuarão a querer impor sua própria vontade. Por isso é tão importante prestar atenção à sua forma de sentir. Só assim você poderá se guiar de forma constante rumo às suas próprias metas. Gente, eles repetem, eu acredito que é para ver se a gente capta, né? Se eu entendo isso. Presta atenção no sentimento, presta atenção na emoção. Elas são os mais sofisticados intérpretes das nossas vibrações, e as vibrações são o que determina o que a gente vai receber. A vibração é a moeda de troca com o universo. Então, a gente precisa dar atenção à nossa forma de sentir, porque só assim a gente vai poder se guiar de forma constante rumo às nossas próprias metas. Ou seja, só depende da gente chegar onde a gente deseja chegar. Por que dizer não significa dizer? Por que dizer não significa dizer sim? Uau! Uma perguntinha dele. Seu universo vibrátil está baseado na lei da atração. Isso significa que ele gira em torno da inclusão. Quando você concentra sua atenção em algo que deseja e diz sim a isso, você o está incluindo na sua vibração. Mas quando você se concentra em algo que não deseja e diz não, você também o está incluindo na sua vibração. A única maneira de não o incluir é não lhe dar qualquer atenção. Você não pode excluir nada a que esteja dando atenção, porque é a sua atenção que o inclui na sua vibração. Sempre, sem exceções. Aqui é como as leis herméticas, isso aqui também é absoluto, apesar de a gente estar no relativo. Não há exceção, porque ele está falando exatamente da lei da atração, que significa que o nosso universo vibrátil, ele gira em torno da inclusão. Então, quando a gente diz não, e até já ouvi dizer que todas as afirmações que a gente for fazer, a gente não pode fazer colocando não, no negativo, porque
O nosso cérebro não entende o negativo. Então, que a gente, se a gente disser, passar o dia dizendo, eu não quero mais me irritar, eu não quero mais ficar triste, eu não quero mais ser, é o que a gente vai ser. Então, a gente tem que dizer no positivo. Eu acredito que seja mais ou menos também com isso, quando ele diz que quando a gente concentra a nossa atenção em algo que a gente deseja e diz sim a isso, é a mesma coisa que quando a gente inclui ele na nossa vibração. E quando a gente se concentra em algo que a gente não deseja e diz não, a gente também está incluindo essa coisa na nossa vibração. Exatamente porque, por causa dessa palavrinha, a gente se concentrou, a gente deu atenção, a gente focalizou. Então é exatamente isso que ele está dizendo, é aquilo que a gente foca que cresce, é aquilo que a gente dá atenção que cresce. É como no livro Mais Esperto que o Diabo, que o Napoleão Hill explica a lei da... Gente, tem um pessoal aqui com os cachorros, aqui é o lugar de trazer os cachorros para passear, então eu estou no lugar errado, então eu estou me desconcentrando aqui. Ele fala da lei, então, eu esqueci o nome da lei, que é exatamente essa lei que faz com que o que acontece é aquilo naquilo que a gente foca. A gente pode ter até um pensamento assim negativo, mais ou menos, de vez em quando, mas se a gente se foca nele, então não adianta nada eu dizer, eu não quero mais ser pobre, eu não quero continuar pobre, se a gente está querendo ir para a ascensão financeira. E aí, porque a gente tá focando, é naquilo que a gente foca, que a gente inclui na nossa vibração. E a vibração é aquilo que o universo entende para nos devolver, responder ao nosso desejo. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro então esse 15º capítulo e a gente vai para o próximo vídeo. Nós vamos para o 16º, que é você pode mudar a sua frequência vibrátil gradualmente. Vamos nos ensinar então como mudar a nossa frequência vibrátil e é exatamente nisso que está todo o segredo para a gente alcançar os nossos desejos. Porque a gente tem a nossa vibração que faz com que o universo entenda aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente quer receber. Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando tanto desse livro quanto eu estou gostando de ler também. Espero que esteja caindo fichas para vocês, que vocês já estejam assimilando os ensinamentos que ele trouxe até aqui, para que quando a gente chegue na segunda parte a gente esteja prontinho para colocar tudo na prática e aí sim nos empoderar dessa informação e poder realmente ser atendido em todos os nossos desejos, poder receber, não, ser, fazer e ter tudo que a gente quiser, tá bom? Então se você gostou e se quiser deixar sua curtida, seu like, muito obrigada, quiser compartilhar também, muito obrigada, e se quiser me mandar uma mensagem, se quiser entrar lá no canal, se inscrever também, muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo, tchau!